Olá, meus amigos, tudo bem? Eu quero chamar a atenção de vocês, operantes do direito, sobre uma questão que eu vislumbrei recentemente sobre um projeto de lei. Acompanhe aqui na tela para a gente ver esse projeto de lei junto. Olha lá. Projeto prevê até 4 anos de prisão para quem retirar preservativo sem consentimento. Para o autor, trata-se de uma relação sexual abusiva por não contar com o consentimento da parceira ou do parceiro. Volta para mim. Preste atenção, meu caro operante do direito. Você estudioso, você acha que é necessário um projeto de lei para punir tal conduta? E aí eu faço uma reflexão com você. Abre comigo o vade-mecum, o teu artigo 215, por favor. Vê lá o crime de violação sexual mediante fraude. Aquele ou aquela que pratica com outra em conjunção carnal ou ato libidinoso com emprego de fraude. Tá? É o que a gente chama de estelionato sexual. Você utiliza de um meio fraudulento para obter a tal vantagem sexual. Eu te falo o seguinte. Quando eu estou na relação sexual, a relação sexual tem que ser consentida a todo momento. A qualquer momento que eu retiro parte desse consentimento com utilização de fraude, já caracteriza a violação sexual mediante fraude. Então, sorrateiramente, retirar o preservativo do parceiro ou da parceira, sem que ele perceba, por isso que é sorrateiramente, já configura o crime do artigo 215 do Código Penal. Crime cuja pena, inclusive, é de 2 a 6 anos. No projeto de lei aqui do referido parlamentar, a pena é de 1 a 4 anos. Então, se você edita uma lei dessa, você vai estar beneficiando a situação jurídica das pessoas que cometem tal comportamento atroz. É esses e outros os motivos pelo qual a gente tem que sempre fazer um estudo sistemático do direito penal para sobrepor de lege ferenda, uma lei que vai beneficiar toda a sociedade. Fique conosco que em breve traremos também mais assuntos interessantes para você, operante do direito. Amigos, após o devido processo legal, terminado a audiência, elaborados os memoriais escritos, o juiz prolata uma sentença. A gente sabe que essa sentença ela pode ser absolutória, condenatória. Quando ela for condenatória, ela vai aplicar o que a gente chama de cálculo da pena ou dosimetria. Vamos aprender isso agora? Vamos desmistificar como é que é feita essa dosimetria? Acompanha comigo na tela. Vamos aqui anotar dosimetria. Dosimetria da pena, tá? A dosimetria está regida lá no artigo 68 do Código Penal, tá? Dosimetria também é chamado de sistema Nelson-Hungria, tá? Que foi o precursor desse sistema. Nessa dosimetria, a gente vai utilizar o cálculo trifásico. Não é o disjuntor lá da tua casa, não. Trifásico. Tá? É uma forma de cálculo. Por quê? Porque ele tem 3 etapas. Por isso que é trifásico. Então é importante que você saiba quais são as peculiaridades em cada fase da dosimetria, para você vislumbrar se está dentro da legalidade ou se está fora da legalidade e essa sentença ela está eivada de um vício. E a gente já sabe que qualquer decisão carente de fundamentação é passível de nulidade, 564, inciso 5 do Código de Processo Penal. Vamos aqui analisar quais são as 3 etapas, portanto, dessa dosimetria. Acompanha comigo na tela a primeira fase. Outrora chamada também de pena base. Tá? Aqui o juiz valora as chamadas circunstâncias judiciais, aquelas contidas no artigo 59 do Código Penal. Lá você vai vislumbrar mais ou menos umas 8 circunstâncias: personalidade do agente, comportamento social, conduta da vítima. E nessa fase o juiz ele tem que respeitar a pena mínima e a pena máxima abstratamente combinada pelo tipo penal. É dizer, para o crime de furto, por exemplo, você vai vislumbrar que lá embaixo do caput do artigo 155 prevê uma pena de 1 a 4 anos. Então, na primeira fase da dosimetria, o juiz ele vai ter que respeitar esse 1 a 4 anos. Ele não pode ficar nem abaixo de 1 ano e nem acima de 4 anos. Bom,
Já na segunda fase, a gente chama de pena provisória. Circunstâncias legais. Mateus, por que elas são legais? Porque a própria lei prevê quais são essas circunstâncias. Mateus, e quais são essas circunstâncias aí que tu está falando? Ora, são as agravantes e as atenuantes. As agravantes estão contidas na parte geral, no artigo 61 e 62 do Código Penal, e as atenuantes estão previstas no artigo 65 e 66 do Código Penal. Diferente das atenuantes, as agravantes consistem num rol taxativo, isto é, só vai poder agravar a pena provisória se aquela circunstância está contida ou no artigo 61 ou no artigo 62, que são atinentes ao concurso de pessoas, tá bom? E na terceira e última fase da dosimetria, terceira fase, outrora chamada de pena definitiva, aqui o juiz ele valora, melhor dizendo, as causas de aumento, e de diminuição de pena. Então é nessa terceira fase que o juiz valora as chamadas, acompanha aqui comigo de novo, frações. Mateus, tudo que tiver fração que você for ver, ou na parte geral, ou na parte especial do Código Penal, você pode atestar que elas são causas de aumento ou de diminuição. Obviamente, como o próprio nome explica, causa de aumento vai aumentar a pena e causa de diminuição vai diminuir. Outros sinônimos que pode vir na tua prova, pode vir no teu estudo, causas de aumento você também chama de majorantes e causa de diminuição você também chama de privilégios. Então, tráfico privilegiado, homicídio privilegiado, o furto privilegiado, nada mais é do que um furto que contém uma causa de diminuição de pena, que é trabalhada via fração. Então, tudo que vier com fração, você vai utilizar na terceira fase da dosimetria. E aqui, para a gente concluir o nosso raciocínio, é que diferente da primeira e da segunda fase, onde o juiz ele tem que respeitar o piso mínimo e o teto máximo, na terceira e última fase o juiz ele ignora esses limites. Ele pode aplicar a pena concreta acima do máximo permitido ou abaixo do mínimo legal, sem problema algum, sem desrespeitar nenhum dos critérios da legalidade, tá bom? Esses aqui são os nossos comentários sucintos da dosimetria da pena. Espero que você tenha gostado e deixa um like e comenta o que você achou no vídeo. Um abraço! Vem cá, o teu cliente te liga numa sexta-feira à noite falando que ele caiu numa blitz. Ele pergunta: doutor, eu sou obrigado a soprar no bafômetro? Acompanhe aqui comigo na nossa tela. Produzir provas. Olha lá, a produção de provas, ela pode ser favorável ou desfavorável a quem as faz. Se for favorável, fica juízo de faculdade. A própria parte pode escolher se ela faz ou se ela não faz. Agora, quando a produção de provas for desfavorável, todo réu ele tem direito ao que a gente chama do princípio da proibição de produção de provas que lhe incriminem, ou chamado também de nemo tenetur se detegere. Olha o acento no E, detegere. O que isso significa, Mateus? Que ninguém é obrigado a se descobrir. Ou, traduzindo para o nosso bom e claro português, ninguém é obrigado a produzir provas contra si. Então você não pode ser coagido a soprar no bafômetro, a fornecer padrões grafotécnicos, a fornecer padrões vocais, a fornecer qualquer material que venha a lhe incriminar.
Assim como você também não pode ser forçado a praticar de reprodução simulada dos fatos. Você sempre tem que estar ciente de que você não é obrigado a produzir provas que vão lhe incriminar. Isso daí é o que a gente chama de nemo tenetur si ipsum accusare ou nemo tenetur si detegere. Fique conosco para essas e outras dicas. Vem cá, a família de um cliente te procura falando que ele está preso, teu cliente está preso. Presta atenção comigo, acompanha aqui na tela. Isso aqui eu vou te passar uma fórmula casuística para você saber o que você tem que pedir no momento oportuno. Teu cliente está preso e essa prisão é uma prisão provisória, tá? Prisão provisória. Você tem que saber, primeira coisa, essa prisão ela é legal ou é uma prisão ilegal? Mateus, como é que eu vou saber se a prisão é legal ou ilegal? Você vai saber se os requisitos estão ou não presentes. Os requisitos que autorizam tal modalidade de prisão, seja essa em flagrante, temporária ou mesmo preventiva, estão presentes. Se esses requisitos não estão presentes, se o juiz decretou ela eivado de algum tipo de vício, alguma coisa que não deixaria ser autorizada essa prisão é ilegal. Toda prisão ilegal, foca aqui comigo, toda prisão ilegal, isso é mandamento constitucional. Toda prisão ilegal deve ser o quê? Relaxada. Relaxamento. Então a tua peça vai ser de relaxamento de prisão, independentemente de qual forma de prisão é, se ela é prisão preventiva, se é prisão temporária ou se é prisão em flagrante. Toda e qualquer prisão provisória, prisão cautelar, portanto, vai ser passível de relaxamento se for decretada de forma ilegal. Mas imaginemos que a tua prisão, a prisão do teu cliente, foi uma prisão de forma legal, atendidos os requisitos legais. Vamos lá. Se essa prisão for legal, você vai ter que fazer aqui uma distinção. Essa prisão legal, ela é necessária? Necessária ou ela é desnecessária? Olha, será que essa tua prisão é necessária ou desnecessária? Se a tua prisão for desnecessária, a tua medida, a tua peça vai ser a revogação. Revogação da prisão. Agora, atente-se. A revogação da prisão só cabe na prisão preventiva e na prisão temporária. Por quê, Mateus? Porque essas prisões são aquelas cuja qual só pode ser decretada mediante uma ordem judicial. A prisão em flagrante, ela independe de ordem judicial prévia, tá? Agora, a prisão temporária e a prisão preventiva, ela está amarrada com a necessidade da jurisdicionalidade, tudo bem? Então, a prisão que é legal, mas ela é desnecessária, vai ser passível de revogação. E a gente pode utilizar como fundamentação legal o artigo 316 do Código de Processo Penal. Então, a prisão é legal, mas os requisitos ensejadores, os requisitos que uma vez estavam presentes, hoje não estão mais. A prisão preventiva, portanto, e a prisão temporária idem, são baseadas na cláusula rebus sic stantibus. O que isso quer dizer, Mateus? Que, mantidos os pressupostos fáticos, a prisão se mantém. Desapareceu os requisitos ensejadores da cautelar, desaparece a necessidade da segregação. Então, essa prisão desnecessária é uma prisão que vai ser revogada. Agora, se porventura a prisão do teu cliente é uma prisão necessária, você tem que avaliar se é cabível alguma medida menos gravosa. Tem que ver se está presente alguma medida que vai melhorar a situação do teu cliente, no dizer de: é possível uma prisão domiciliar? É possível que seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão? Isso aí que você vai aprender conosco no nosso curso. Daí, portanto, eu te aguardo para a gente debater melhor as questões sobre a necessidade ou a desnecessidade